Saudações, gente. Eu estou tendo problemas com os programas que eu adquiri. São muitos e eu não estou conseguindo aprender eles em 12 horas, igual eu imaginei que daria conta. Eu me superestimei, fui juvenil. A curva de aprendizado é bem mais complicada do que eu pensava, certo? Então eu vou tentar gravar alguma coisa e a gente comenta via chat. Eu gostaria de falar um pouco, como nós já falamos bastante Argentina, falamos da questão europeia com o Oriente Médio, eu gostaria de falar um pouco das tretas envolvendo a China e a Índia. Eu lembro que uma vez eu comentei sobre isso, mas sem mapa fica muito difícil. Então aqui nós temos um mapa. Bom, primeiro nós temos que entender que o problema foi causado originalmente pelos britânicos. Aqui, ó. Nós temos que entender que todo o subcontinente indiano era colônia britânica. Deixa eu marcar para vocês o que era a Índia Britânica. Aqui, ó, isso aqui é Mianmar. Tá vendo? Mianmar fazia parte. Aqui você tem a Índia, Nepal, Sikkim, Butão, né? E aqui o Paquistão. Isso aqui são terrenos que a gente vai ver depois. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que tudo isso aqui que vocês estão vendo era colônia britânica. Quando a União Indiana, né, conseguiu a independência, Lord Mountbatten, o último vice-rei da Índia, ele temia o surgimento de uma entidade nacional muito poderosa, mais poderosa do mundo, que era a Índia. Para impedir que isso acontecesse, ele organizou a divisão em uma série de novos estados, de acordo com a religião. Então, os estados cujos governantes eram budistas, então esse aqui é Mianmar, o governante era budista, deu origem a um país, na época chamada Birmânia ou Burma, entendeu? O Sri Lanka, o governante também era budista. Então, mais outro país, Sri Lanka. O Sikkim, que mais tarde se juntou à Índia, deu origem a um terceiro país. O governante era budista, não a maior parte da população, o governante. Esse aqui é o Butão. O governante era budista, mais um país. Finalmente o Nepal. O Nepal tem um percentual de população hinduísta maior que o da Índia. Maior que o da Índia. Mas o governante era budista. Então, pelo critério escroto do Lord Mountbatten, se tornou mais um país. Então, da antiga colônia da União Indiana, foram nações que surgiram por conta do governante original ser budista, o Sri Lanka. Tá? Sri Lanka, vamos... Aqui, ó, Sri Lanka. Isso aqui é Sri Lanka. Sri Lanka. Peraí, deixa eu trocar de cor, porque senão vai dar certo. Sri Lanka. Mianmar. Na época se chamava Burma ou Birmânia. O Butão. Também tinha um governante de religião muçulmana. Sikkim, gente, Sikkim, deixa eu explicar para vocês. Sikkim mais tarde, na década de 60, temendo ser incorporado pela China, decidiu fazer parte da Índia. Isso aqui é o Nepal, que era uma monarquia até esses dias aí para trás. O Butão ainda é uma monarquia. Então vamos lá. Essas foram as nações que surgiram porque o governante era hinduísta. O problema aconteceu nas nações cujos governantes eram muçulmanos. Pelo critério torto, eles criaram um país chamado Paquistão.
Só que o Paquistão era dividido em dois: Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, mas era um só país. Certas áreas em vermelho eram as áreas cujo governante, independente da população, era hinduísta. Assim que se tornaram independentes, houve a treta por conta de tratados fronteiriços normalmente injustos e estúpidos, propositadamente estúpidos. A gente tem que entender que isso não foi um acidente. Isso não foi um acidente, gente. É muito importante que vocês entendam isso. Não foi acidental, não foi incompetência. Certo? Não foi incompetência, foi proposital. Certo? Foi totalmente proposital. Paquistão. Isso aqui também era Paquistão. Porque a ideia dos britânicos sempre foi a dissídia, a desunião, o conflito. É assim que eles mantinham o poder deles. Sempre foi assim. Assim que os anglo-saxões trabalham. Então, houve quase que de imediato, praticamente imediato, conflitos por essas regiões aqui. Ó. Isso aqui era uma região, historicamente, deixa eu colocar uma tinta aqui, uma cor que chama mais atenção. Coloca esse, não, esse amarelo não, esse rosa. Isso aqui é uma região chamada Caxemira. A Caxemira tinha a maioria da população largamente muçulmana, mas o governante era hindu. Então, a Caxemira deveria ir por esse critério para a Índia, mas o Paquistão não aceitou. E aí houve 3 guerras, não foi só, foi em 48, acho que 50 e não sei quanto, 57, 55, e outra em 70 e pouco, 71. Então, a última foi quando os dois países se tornaram potências nucleares e incrivelmente, se tornar uma potência nuclear praticamente acaba com a possibilidade de resolver as coisas pela guerra. Pode parecer um contrassenso, mas é verdade. Se tornar uma potência nuclear impede os países de resolver pela guerra. Vamos lembrar de von Clausewitz. A guerra é política por outros meios. Então, tudo que você resolveria pela guerra, você pode resolver pela política. Mas pela guerra, em teoria, em alguns casos, pode parecer mais fácil. Só que a partir do momento que a nação tem armas nucleares, ela não consegue mais resolver pela guerra. Porque ela teria que usar. E aí cria uma de duas situações. O outro lado também tem, e aí seria uma aniquilação dupla, ou o outro lado não tem e o mundo se voltaria contra ela. Então, incrivelmente, a construção de arma nuclear, ela impede a guerra de fato, porque ela torna impossível para o país que tem a bomba fazer guerra. De toda forma, o problema do Paquistão permanece. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. A Caxemira foi dividida mal e porcamente. Essa parte aqui ficou com a Índia. Tem uma parte aqui chamada Ksai Chin, que de fato foi tomado aos chineses, que a China retomou. E isso aqui, Jammu e Caxemira, ficou com o Paquistão. Então, esse foi o destino da Caxemira. Isso aqui foi entregue para a China. Isso aqui a Índia pegou. Isso aqui o Paquistão pegou. Por que isso é estratégico? Porque os rios do Vale do Indus nascem quase todos nessa região, e também o Ganges. Então a disputa não é por montanha, é por água. Tanto que ninguém, a não ser a Índia, né? A Índia reclamou, mas ninguém reclamou muito pela China ter pego o Ksai Chin, porque o Ksai Chin é só deserto, não tem água. Mais tarde descobriu-se que enormes reservas de terras raras e lítio, mas na época não se sabia dessas enormes reservas de terra rara e lítio. É só um deserto salino a mais de 4.000 metros de altura. Então ninguém reclamou pelo Ksai Chin ficar com a China, né? A disputa mesmo ficou entre o Jammu e Caxemira e uma região dominada pelo Paquistão chamada Ladakh. Ladakh, como tem uma população mais ou menos tibetana, em teoria ela deveria ficar com a China, mas a China não se opôs, não fica com o Ladakh, porque entendeu que a água é muito importante para o Paquistão, nascia lá, e para a China não fazia diferença, porque
que já que essa água descia para cá, era muito difícil transportá-la para cá. Então entregou. Agora, com o problema com a China, foi especialmente mais grave por causa dessa região aqui, ó. Essa região a China chama de Tibete do Sul e a Índia chama de Arunachal Pradesh. Um acordo injusto, ridículo, né? Porque os britânicos fizeram um acordo com os tibetanos, que não eram necessariamente um país independente. Mas isso é contestável. A China, na época era a China nacionalista, nunca reconheceu esse acordo. Mas a Inglaterra fez e ficou dito pelo não dito, e incorporou essa área de Arunachal Pradesh à Índia. O problema é que quando os dois países se tornaram independentes, e o Tibete é isso aqui. Tibete foi de maneira definitiva incorporada à China. Bom, aí houve problemas. Porque a China, a partir do momento que incorporou de maneira definitiva o Tibete, ela passou a querer Arunachal Pradesh para si. Vocês podem me perguntar, qual que é a questão de Arunachal Pradesh? Arunachal Pradesh é uma terra montanhosa, coberta por florestas, que não tem nenhum grande recurso natural. As populações da parte norte são de fato de origem tibetana. Então, culturalmente, pertence ao Tibete, portanto, à China. Na parte sul, não são nem etnicamente tibetanos. Então, de fato, é Índia. Então, vamos colocar a Índia. É esse aqui, ó. Ah, não, tem o Nepal. Sikkim foi incorporado à Índia, né, mas o Butão se manteve independente. E a Índia incorporou Arunachal Pradesh. Certo? Então a Índia é todo esse território de amarelo. Na prática, inclui essa região chamada Assam e Arunachal Pradesh, que a China contesta. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Analisando com cuidado, com muito cuidado, a razão de ambos, vamos tentar fazer isso. Certo? Vamos tentar fazer isso. Se a gente analisa com muito cuidado as razões de ambos, a gente percebe, deixa eu apagar essa lista aqui, para a gente conseguir fazer uma análise mais limpa. A gente percebe que os dois lados têm razão. Como assim os dois lados têm razão? Por um lado, não todo. A razão chinesa é um pouco mais débil. Porque a gente tem que reconhecer que parte de Arunachal Pradesh, mesmo que seja o Tibete do Sul, não faz parte da influência tibetana clássica, étnica e histórica. Não faz, sabe? Não é. Como assim? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos. Pior que, como está no modo de gravação, fica. Vamos voltar com a questão de Arunachal Pradesh. Fica meio confuso esse mapa, mas basicamente é isso aqui, ó. Arunachal Pradesh. Vocês podem ver que tem região aqui que a China não contesta, mas tem regiões que ela contesta. A treta envolve isso aqui. Vamos tentar primeiro mostrar as regiões que há consenso e que não há consenso. A China quer quase todo o Arunachal Pradesh, menos essa parte mais ao sul aqui. Essa parte ao sul aqui, ela mesmo conclui que de fato é indiana. Mas veja que isso aqui, ó,
ela diz que é dela. Isso aqui, ela diz que é dela. Na verdade, ela diz que é dela, isso aqui é tudo. Mas essas duas áreas aqui, ela realmente não parece minimamente disposta a abrir mão. Certo? Como é que a gente resolveria isso? A gente tem que reconhecer o seguinte. Essa cidade aqui, Tawang, ela tem um mosteiro sagrado. Entende? Um mosteiro sagrado. Então, essa área aqui, ela é culturalmente tibetana. Um dos Dalai Lamas nasceu aqui. Então, se a gente trabalhar com um pouco de bom senso, a Índia cede a posse dessa região para a China, porque, né, não faz muito sentido. A China também dificilmente abre mão disso aqui e disso aqui. E eu creio que a Índia poderia ceder isso à China sem sofrer. Agora, o restante dessa área, aí o bom senso tem que partir da China. Por que o restante dessa área é importante? Para a China, isso não é tão relevante, não vai acrescentar muita coisa e tal, mas para a Índia é relevante, porque parte importante das nascentes do Brahmaputra, da água que desce para o delta do Ganges Brahmaputra, vem dessas áreas achuradas em azul. E a água é muito importante para a Índia, muito importante. Ainda mais considerando que, deixa eu mostrar uma outra pequena treta aqui. Para isso eu vou ter que afastar um pouco. Vou apagar primeiro esta antilinha e vou afastar um pouco. Isso aqui, só um momento, gente. Só um momento. Problema, gente, é a água. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo é rio. É o famoso delta do Ganges Brahmaputra. Tudo é rio. Aqui é o Brahmaputra propriamente dito. Brahmaputra corta toda a região de Assam. E se vocês repararem, as principais nascentes dele estão em Arunachal Pradesh. Tem umas que vêm da China, né? Mas muitas vêm de Arunachal Pradesh. Tá vendo? Tem muitos rios pequenos. Isso aqui tudo é rio. Uma rede de alta capilaridade de rios. Estão vendo aqui a quantidade de rio? A enorme quantidade de rio que nasce em Arunachal Pradesh. Essa água é fundamental para a Índia. Fundamental para a Índia. É um rio sagrado, é muito importante para a Índia. O país precisa dessa água e a China está fazendo uma coisa que eu não estou tirando a razão da China, por favor, mas a gente tem que considerar que ela está fazendo uma mega, super, maxi, hiper hidrelétrica, gigantesca mesmo, que vai desviar 20% de toda a água que originalmente ia parar na Índia, no Mianmar, no Nepal, no Butão, para ela mesma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que a China está fazendo essencialmente é represar os cursos de água que vão descer, ou que desceriam originalmente para o Irtish e o Brahmaputra, um rio de Mianmar e da Índia Bangladesh, respectivamente, para pegar essa água toda e mandar ela para o deserto de Taklamakan. Na prática, isso representa 1/5 de toda a água doce do Himalaia. Isso, evidentemente, reduziria o caudal dos rios da Índia, de Bangladesh e de Mianmar. Afetaria até o Camboja, o Vietnã, no limite até a Tailândia. Mas esses últimos de maneira menos efetiva. Mas para a Índia isso poderia ser um problema um pouquinho maior. Só que a China, a gente tem que entender isso, não tem muitas opções. Deixa eu mostrar para vocês por quê.
O que acontece é o seguinte. Primeiro, deixa eu riscar mais ou menos as fronteiras aqui. Vamos considerar... vou colocar as áreas controladas como sendo fronteira. Isso aqui é Arunachal Pradesh, mas está controlado pela Índia. Vamos colocar como Índia. Aqui está o Butão. Aqui está a Índia, né? Aqui está o Nepal. A China não tem problema de fronteira com o Nepal, mas tem com o Butão e tem com a Índia. Também não tem mais problema com o Paquistão. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai considerar que as áreas que cada país controla efetivamente fazem parte da fronteira. Então essas áreas da Caxemira aqui a Índia controla, então vamos dizer que isso aqui é Índia. Como isso aqui o Paquistão controla, isso aqui a China controla, né? É o Aksai Chin. Isso aqui o Paquistão controla, vamos dizer que faz parte do Paquistão. Certo? E isso aqui a China controla. Eu já estive aqui, bem na fronteira, tripla. Na verdade eu nunca soube se eu estava no Quirguistão, no Cazaquistão ou na China. Foi quando eu ajudei no processo de abate de um iaque. É uma história complicada. Aqui. Isso aqui é a China. Isso aqui é a Mongólia. Pronto, isso aqui é a China. Qual que é o problema? Se vocês repararem, deixa eu até mudar a cor para não confundir. Isso aqui é um deserto enorme, gente. Isso aqui é um deserto gigantesco. Também nessa província de Xinjiang. Então o deserto engloba isso aqui, que é o Aksai Chin, porções do Tibete. Isso aqui são os desertos de Taklamakan e Gobi. Certo? Isso aqui é Taklamakan. Isso aqui é o deserto de Gobi. Então, se vocês repararem, são duas enormes áreas desérticas. Então, basicamente, o Tibete também é muito seco. Tirando essa faixa aqui da fronteira, junto à fronteira com Índia, Nepal, Butão, Mianmar, essa parte aqui, toda ela é muito seca. Então, isso aqui tudo é muito seco. Certo? Isso aqui tudo, peraí. É muito seco. Toda essa área preta aqui é muito seca. Dentro aqui é muito seca. Muito alta, muito fria, muito seca. Só que aqui para baixo existe, como a gente já mostrou, muitos rios. Então, os rios do Indus, né? O Indus, o Ganges Brahmaputra, Ganges Brahmaputra, o Irtish, o Irrawaddy, o próprio, né, próprios rios que descem aqui para a região do Punjab também. São vários rios que descem para o Punjab. Então essa é uma região que a gente tem que entender que as nascentes estão virtualmente todas elas na China. A China controla as nascentes. Então isso se chama de montante em geografia. A China controla o montante dos rios. A área próxima às nascentes. Vocês estão vendo esse tanto de lago aqui? Isso aqui não resolve, gente. Esses lagos não resolvem, porque são quase todos de água salgada, entendeu? Passa a maior parte do ano congelada, e são enormes lagos, sim, eu reconheço, mas lagos de água salgada. São muitos lagos. Tudo de água salgada. Então não resolve. Esse tanto de pintinho azul e não resolve. É lago de água salgada. A água doce mesmo está na faixa abaixo dessa linha preta. Qual que é a ideia da China? Fazer uma enorme represa, ser grande mesmo, a maior do mundo, não para gerar energia elétrica, mas para levar água para regar o deserto. Deserto, gente, pode parecer estranho, mas eles são muito férteis. Muito férteis. Por quê?
toda a poeira, os minérios que vêm das montanhas se acumula neles. É um tipo de solo muito fértil, chamado less, certo? Less. Então, se tiver água, ele se torna muito produtivo. Nós estamos falando de milhões de acres, dezenas de milhões de acres. Fala-se em 60 milhões de acres, o que daria 24 milhões de hectares, 240 mil quilômetros quadrados de áreas cultiváveis a mais para a China. 24 milhões de hectares, vamos transformar isso em trigo, porque a área aqui está meio alta, né? Não rola arroz. Vamos imaginar isso aqui como sendo cultivado de trigo. Não dá para cultivar no inverno, porque no inverno isso aqui congela. Então seria uma safra de trigo por ano. As 5 toneladas de trigo por safra seria 120 milhões de toneladas de trigo. A China poderia se transformar numa potência agrícola exportadora. Só que não é óbvio que ela não vai plantar só trigo. Trigo, aveia, cevada, centeio, triticale, sorgo, amendoim, girassol. O fato é que essa água é capaz de fornecer tanta fartura que a China virtualmente não dependeria da importação de mais nada. Pelo contrário, a China, de consumidora de produtos agrícolas, ela se tornaria uma exportadora. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. As tecnologias agrícolas chinesas transformam a nossa, porque o Brasil usa esses tratores imensos, essas colhedeiras imensas, e acha que isso é tecnologia. Os latifundiários brasileiros juram que isso é tecnologia de ponta. Sinto dizer, gente, não é não. Isso é século XX. É a vanguarda do atraso. Certo? De fato, é a vanguarda do atraso. Tecnologia de ponta usa a China. Ela usa a tecnologia de ponta. O Brasil não. Então, eu estou falando da produtividade média de 5 toneladas por hectare, mas se a gente for analisar com calma e colocar todas as culturas, as potenciais disponíveis, porque não vai ser só cereais, né? Não vai ser nem ser apenas grão, ela pode plantar soja, girassol certamente, algodão, milho, que ela já produz muito, ela não dependeria mais do Brasil. Não dependeria mais do Brasil, não dependeria mais da Argentina, não dependeria mais de ninguém, se ela não quisesse. Talvez ela pudesse comprar alguma coisa da África e da Rússia por razões diplomáticas, mas da América do Sul não. Muito longe, muito problemático, latifundiários muito anti-chineses. A China, na verdade, ela se tornaria nossa concorrente, porque nós não temos condição de competir com a China, por uma série de motivos. A tecnologia deles é muito superior à nossa. A escala deles é infinitamente superior à nossa, os custos deles são infinitamente menores que os nossos, e vale não só para os grandes, que o Estado tem várias fazendas, como para os médios e para os pequenos. A China tem 20 mil fábricas de tratores e implemento agrícola. Praticamente cada vila, cada povoado na China tem sua própria fábrica de implementos agrícolas, para tornar os implementos agrícolas para pequenos agricultores os mais baratos possíveis. E aí os pequenos conseguem massacrar os nossos pequenos, porque trabalham com tecnologia de ponta. O Estado financia a compra para os pequenos que têm mais dinheiro e para os que têm menos dinheiro através de cooperativas, de associações de produtores. Nós não temos como competir, a verdade é essa. Tem que encarar isso. Nós não temos como competir com a agricultura chinesa, mas não temos a menor chance. De modo que, se eles quiserem, e pelo jeito eles querem, vão ter água para isso, nós não apenas vamos deixar de ser fornecedores, como eles podem inundar o nosso mercado, tomar os nossos mercados e até invadir o nosso, porque não dá para a gente concorrer. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. The invention of the combine revolutionized agriculture and was one of the most economically important labor-saving inventions, significantly reducing the number of agricultural workers required.
required to manage acres of farmland at a time, and have recently begun to tap into aerial technology to do so efficiently and sustainably. DJI-MG-1S revolutionizes the way in which farmers can utilize drones to manage and take care of their crops. In this video, 3 individuals in the agricultural drone industry speak of their experiences with DJI's MG-1S and tell us why it stands out amongst the UAV choices when considering factors of precision, effectiveness, intuitiveness, ease of use, safety, build, and more. Gente, isso aí é fertilizante, tá? Não é agrotóxico. Por isso que as pessoas estão sem máscara. E muitos dos pesticidas chineses é natural. Base de fumo, de folhas, de pimenta. Então, em teoria. Só não é agradável, mas não machuca. Agricultural robots are specialized articles of technology that are capable of assisting farmers with a wide range of operations. They have the capability to analyze, contemplate, and carry out a multitude of functions, and they can be programmed to grow and evolve to match the needs of various tasks. Agricultural robots can be used for an incredible number of tasks to ease the burden on the farmers. Their primary role is to tackle labor-intensive, repetitive, and physically demanding tasks. In recent years, however, robots are being used for various specialized chores as well that were previously only tackled by experienced farmers. This includes the ability to pick out sensitive fruits and vegetables such as lettuce and strawberries. Sweeper's main objective is to put the first-generation greenhouse harvesting robots onto the market. Sweeper optimizes the cultivation system by simplifying the harvest through the use of a robot. In order to improve the level of the robot's cognitive skills, crop models will be used to determine the approximate location of the peppers. This model-based vision will improve and accelerate fruit detection. Based on the insights from the crops project, sensors will only be placed on the gripper. In the world of greenhouse horticulture, there is a great need to automate labor. The availability of employees who want to perform repetitive tasks under challenging climatic conditions. Então, se o agricultor brasileiro acha que ele é moderno, ele não é não, gente. In the era of mass Ele não é. agriculture machines need to be as advanced as Isso é possible to keep up modernidade. with the demand. Isso é alta They tecnologia. provide an increase in production Robô, to keep the inteligência time artificial. down, making it less physical and time consuming. Here we bring you a review of the best agriculture machines we have found. Watch it and tell us what you think. The process of utilizing various technological innovations to upgrade and automate the many processes of farming is known as farm automation. This technique is meant to ease the labor and time-intensive processes of agriculture that challenge farmers around the world. With the help of farm automated farming and agricultural technology innovations, farmers can acquire more time and resources to redirect into their properties.
In the last few years, various new pieces of technology have emerged to assist farmers in their operations. We discuss the most remarkable technologies related to agricultural automation in this section. The development and adaptation of a variety of drone and robotic technology has helped farmers more easily cope. Eles não precisam mais nem de luz, nem de solo. Especially in this sector. Pode plantar em cidade, em caverna. Gente, isso aqui está em chinês, mas eu creio que, né? Não precisa de saber chinês para entender o que eles estão mostrando. Isso aí fica na cidade, no subúrbio de Beijing, uma das maiores cidades do mundo. Isso é o que eles têm no lugar de favela. 北京城建集团6公司集星农业科技园一期 位于北京密云。 Ah lá, uma estufa de 3,3 hectares. Não dá uma alqueira, a alqueira é 4,84. 小番茄种植区，2000平米育苗区，以及2000平米水培生态区。 Alface, hidropônico, tomate, né? 北方种植西红柿最大的成本就是能源。考虑到西红柿是喜光型作物，我们选择了斯文森的高透光型 Luxus 1547D FR。使用这种幕布，我们可以延长日出之后、日落之前的幕布使用时间，在不损失过多光照的情况下，极大的提高了能源使用效率，降低了我们的生产成本。因为使用了补光灯，我们还特意安装了一层斯文森的 Obscura 9950 FRW， 在夜间使用补光灯的时候，它的白色内面可以将光线反射回温室，增强补光效果，极大的减少光污染对周围环境的负面影响。在冬季夜间，我们也同时使用2层幕布，其节能率能够高达60%以上。项目引进了荷兰先进的现代温室设施和装备，采用了温室气候自动控制。 Usando tecnologia holandesa de início. Ah lá, e tem abelha, vocês viram? 二氧化碳回收、肥水循环。 O sistema controla até os gases, 国际先进技术。 a cor da luz, a temperatura, a luminosidade, a nutrição. Aí me fala, gente, de verdade, se a agricultura brasileira é moderna, se a gente consegue competir com isso. Porque esses latifundiários, que a ideia deles de prosperidade, a ideia de derrubar a floresta amazônica. 它能够创造均匀柔和的散射光，特别是在炎热的夏季，为我们的植物创造一个凉爽舒适的生长环境。通过优选品种、标准化生产、专业化管理，小番茄产量可达每平米30公斤，年产量60万公斤。 优质水培生菜年产量达70万颗。我们广泛的与线上和线下的销售平台对接，力争把我们600 quilos, 600 toneladas, 600 mil quilos em 2 hectares, 300 toneladas por hectare. Deixa eu pegar meu celular aqui e ver qual que é a produtividade brasileira de tomate, se é 600 toneladas por hectare. 通过与荷兰园艺全产业链合作，集星农业力求打造一个技术合作平台，将国外先进的农业技术同国内实际现状相结合，探索适合中国国情的生产管理模式，提高行业从业人员的知识水平和操作技能，助推我国现代农业的产业化发展。 60 a 80 toneladas em solo, 166 toneladas em estufa. Eles conseguem 600. Aí me fala como é que a gente concorre com isso. Só me explica. Isso aqui não é necessariamente chinês, mas muitas dessas tecnologias, para não falar todas, são utilizadas na China. Agricultura moderna de verdade, tá? Não é agronegócio não.
Isso é agricultura de alta precisão, de verdade. Agricultura de alta precisão, de verdade, é isso aí que vocês vão ver. Não se deixe enganar, não, por favor. Hydroponic cabbage and lettuce growing. The system is a closed growing system on deep water. Hydroponics focuses on short cycle crops that can be grown on deep water, like herbs, cabbage, and lettuce. The cups are placed in a staggered pattern, which results in a 10% higher occupation per float. The hydroponic float is designed in plastic, which makes it easy to clean. The floats will float on the water, which makes it easy to transport them with minimal effort. When the product is ready to be harvested, it is automatically transported to the central packing line in the harvest area. The system enables production in a safe and controlled environment. So what do you think about it? Write in the comments. Aeroponic potato growing technology. Isso é batatinha. One of the techniques that started to be applied in soilless agriculture is the aeroponic production system. Applications for aeroponic potato production are becoming increasingly common in the Vem world. China e também Índia. Nós estamos perdendo para a Índia, gente. Aeroponic potato production is a system that is generally applied in the form of fogging in an environment without light. Aeroponic potato production is said to be much more advantageous in some ways compared to classical methods. Also, this potato can become very popular because it can be produced every day of the year. Fresh forage growing. Isso aí você pode, as pessoas podem fazer isso em casa. High energy fresh feed on a commercial scale at the touch Eles of a compram o button. grão, ao invés de dar o grão para o animal, faz o grão brotar. Dá o broto para o animal. Planta se alimenta de luz, gente. Planta se alimenta de luz. Growing indoors provides excellent growing conditions and allows plants to go from seed to nutrition in just 6 days using less water and zero pesticides. Você multiplica por 10 vezes a quantidade de comida sem gastar praticamente nada, só água e luz. Aí me fala, em qual fazenda super tecnológica brasileira, do agronegócio brasileiro, você viu isso? This system is very O lobo useful rural for engana, farmers gente. with cattle and sheep. It is also low in cost.
Isso. Mistura tudo e dá pro gado. Tá vendo? Isso é um deserto. Isso é um deserto. Hydroponic tomato growing. Let's see how tomatoes are grown by the hydroponic method in high-tech greenhouses. GrowDan is absolutely ideal for tomato growers who want to realize a generative or vegetative crop response through targeted control. Isso aí é holandês, se não me engano. The hydrophilic fiber structure enables the slab to absorb water more easily. É essa agricultura que a União Europeia está querendo destruir. Os verdes. The wide control range and evenly distributed water content provide a healthier root system and extra strength. GrowDan sheet is the ideal solution for tomato cultivation. Agora vou mostrar a pecuária. Hello everyone and welcome to 100 mil our channel. vacas. We're excited to have you here with us today as we explore the amazing world largest dairy farm and evolution of modern dairy farms in China. So sit Num back, deserto, vocês estão vendo, isso é um and let's deserto. get started. A lot of the biggest farms globally are situated in either China or Australia. However, not all farms are alike. Certain farms specialize in growing edible plants, while others are dedicated to raising cattle or producing dairy products. Regardless, farms play a significant role in our lives. Interestingly, some of the largest farms worldwide exclusively focus on cattle or dairy production. What is the biggest farm in the world? Did you know the largest farm globally is larger than 11 US states? This colossal dairy farm can be found in Heilongjiang, China, and is known as the Mudanjiang City Mega Farm. 100 mil vacas. Esses brincos, gente, permite o controle. Que cada vaca comeu, que cada vaca está pesando, que cada vaca produziu. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 30 dias por mês. Nem tchá. E onde fica a fazenda? Olha os bezerros. Aí você fala, pô, mas isso não é certo, na natureza não é assim. Na natureza, os lobos comem as vacas. Não acha que criar gado solto é natureza, não. Tá? Na natureza, o gado é originário da Eurásia e África e lobos comiam vacas. Uma parte dos bezerros morria antes de chegar à idade adulta. Olha o tamanho do silo. Produz o leite, a vaca,
já está industrializado. Robô, inteligência artificial, isso é alta tecnologia. Todo o rejeito das vacas é transformado em adubo. If that doesn't amaze you, this farm produces approximately 800 million liters, around 200 million gallons, of dairy each year. Notably, this vast farm is about the size of Portugal and surpasses the land area of 11 US states. Furthermore, it is nearly twice E que a fazenda, só uma, é maior do que 11 estados dos Estados Unidos. Interestingly, this farm is also relatively new compared to others, as it was built in 2015 with the purpose of producing and supplying dairy to the Russian Evidentemente, essa market. fazenda é do Estado. This 100,000 cow dairy farm was funded with 1 billion yuan or 161 million United Joint States venture entre dollars russos from e Russian and chineses. Chinese investors. Since the early 2000s, China's demand for meat products, including beef, has grown at a steady pace. However, China's domestic cattle farming industry is unable to meet the high demand for beef, and as a result, China has resorted to importing cattle to meet domestic demand. China's cow importation stems from several factors, including the growth in China's Deixa eu mostrar a parte da industrialização. Cheese is another dairy product that is being exported from China, although on a smaller scale. According to the China Chamber of Commerce for Tá vendo? A China está vendendo leite, está vendendo queijo, não está mais comprando. A gente não consegue competir com eles. Ponto. Porque nós não somos modernos de verdade. The majority of this cheese is being exported to Southeast Asian countries such as Vietnam, Thailand, and the Philippines. In conclusion, the local consumption of dairy products in China has increased rapidly over the past decade, mainly due to an increasing adoption of a Western-style diet, an increase in disposable income, and the growth of e-commerce platforms. The increase in local demand has also led to an increase in the production and export of dairy products from China. China has become a major player in the global dairy market, exporting milk powder, liquid milk, and cheese to neighboring countries in Southeast Asia. Exportando As leite em China pó, cara. continues to develop and its middle class continues to grow, we can expect to see Quando isso foi further growth feito, in eles the dairy exportavam para o industry, Sudeste both Asiático. locally Agora and eles internationally. exportam para nós. Nós não estamos conseguindo competir com eles. Nós não estamos conseguindo. Tem esse negócio do agro é pop, do agro é moderno. Gente, eu acho que vocês já viram uma fazenda no Brasil assim? Ah, por favor, cada vaca dessa dá 50 litros de leite. Pensa uma fazenda com 100 mil vacas, dando 50 litros de leite por dia. São 5 milhões de litros de leite por dia. 1 bilhão e 800 milhões por ano. Numa fazenda. Aí me explica onde é que está o agro é pop, o agro é moderno brasileiro. Então eu me exalto porque eu estou vendo o nosso país tomando decisões estúpidas por causa da bancada ruralista estúpida que acha que é mas é a vanguarda do atraso, que não consegue chegar, que a questão não é derrubar a floresta, a questão é investir em tecnologia. Né? Mas não adianta eu falar aqui. Não adianta. Só pra você ver a vaca indo pro brejo. Tá indo embora o boi com a corda. Nós não conseguimos competir. Vamos ser eliminados. É isso. Vamos tentar mostrar para vocês aqui o que a China produz. Vamos lá. Amêndoas.
45 mil toneladas, isso em 2021. Anês, 51 mil toneladas. Maçã, 46 milhões de toneladas. Damasco, 70 mil toneladas. Areca, 95 mil toneladas. Alcachofra, 80 mil toneladas. Aspargo, 7 milhões 344 mil toneladas. Abacate, 124 mil toneladas. Banana, 12 milhões de toneladas. Cevada, 2 milhões de toneladas. Feijão seco em grão, 1 milhão e 300 mil toneladas. Amora, amora, no caso, eles plantam principalmente filafolha para alimentar o bicho da seda, né? Fava, 1 milhão e 700 mil toneladas, arredondando. Fava verde, 187 mil toneladas. Trigo sarraceno, delícia, 500 mil toneladas. Couve, 35 milhões de toneladas. Melão, 14 milhões de toneladas. Cenoura e nabo, 18 milhões de toneladas. Mandioca, 4 milhões 959 mil toneladas. Couve-flor e brócolis, 9 milhões e 600 mil toneladas. Cereja, 35 mil toneladas. Castanha, 1 milhão e 700 mil toneladas. Grão de bico, 16 mil toneladas. Pimentas e pimentões ardidos, capsicum, 311 mil toneladas. Pimentão, 16 milhões 750 mil toneladas. Canela, 96 mil toneladas. Cravo, 1.300 toneladas. Cacau não dá para produzir, o clima é frio. Coco, 409 mil toneladas. Café, eles conseguem produzir café, 108 mil toneladas. Ervilha seca, 14 mil toneladas. Pepino, 75 milhões 597 mil toneladas. 75 milhões de toneladas de pepino, santo Deus. Data, qual que é a... Quem planta... Gente, eu sei a tradução, eu sei a palavra em inglês, mas não sei em português. Tâmara, 159 mil toneladas. Raízes, 54 mil toneladas. 37 milhões 459 mil toneladas de berinjela. 3.700 toneladas de figo. 27.400 toneladas de linho, 660 mil toneladas de gengibre, 11 milhões 270 mil toneladas de uva, 218 mil toneladas de milho verde, 20 milhões e 500 mil toneladas de alho, 18 milhões e 300 mil toneladas de amendoim, 24.400 toneladas de avelã, 7.900 toneladas de lúpulo, dá para fazer cerveja demais da conta. Nozes de karité, não, óbvio que eles não produzem, né? Kiwi, 2 milhões 380 mil toneladas. Alho poró, 141 mil toneladas. Limas e limões, 2 milhões 600 mil toneladas. Lentilha, 165 mil toneladas. Alface e chicória, 14 milhões 365 mil toneladas. 340 mil toneladas de linhaça, 272 milhões 762 mil toneladas de milho. Isso é basicamente o que o Brasil produz de todos os grãos. Eles produzem só de milho. 3 milhões 960 mil toneladas de manga, goiaba e mangostão. 28.870 toneladas de semente de melão. 2 milhões 700 mil toneladas de painço. 41 milhões e 126 mil toneladas de cogumelos. 19 mil toneladas de semente de mostarda. Gente, até borracha eles produzem. 749 mil toneladas. 600 mil toneladas de aveia. 665 mil toneladas de dendê. Eles produzem azeitona. 24 milhões de toneladas de cebola.
977 mil toneladas de cebolinha, 7.665.000 toneladas de laranja. Feijão verde a vagem, 18.100.000 toneladas de vagem. Gênero vacínio é o do cranberry, blueberry, né? 57 mil toneladas. Frutas cítricas, as outras, 6 milhões de toneladas praticamente. Outras frutas de casca rígida, 139 mil toneladas. Sementes oleaginosas, outros 340 mil toneladas. Temperos e especiarias, 104 mil toneladas. Frutas tropicais, 4.200.000 toneladas. Produtos de hortaliças, santo Deus, hortaliças, 165.980.000 toneladas, sem contar as que a gente já mencionou, só os outros, sem contar o que a gente já viu, 165.980.000 toneladas. 668.000 toneladas de mamão, 16 milhões de toneladas de pêssego e nectarina, quase 19 milhões de toneladas de pera. 1.467.000 toneladas de ervilha seca, 11.463.000 toneladas de ervilha verde, 33 mil de pimentas diversas toneladas, 3.400.000 toneladas de caqui. Até abacaxi eles conseguem produzir, 2.300.000 toneladas. Pistache, 78.800 toneladas. 6.600.000 toneladas de ameixa. 5.280.000 toneladas de pomelo e toranja. 94 milhões de toneladas de batata. 7.400.000 toneladas de abóboras. 111.000 toneladas de marmelo. Colza, 14 milhões de toneladas. 214 milhões de toneladas de arroz. 500.000 toneladas de centeio. 33.500 toneladas de cártamo. Cártamo dá um óleo magnífico de gostoso. Nossa senhora, mas vamos continuar, não acabou não. Essa é a produção chinesa, sabe aqueles mané, aqueles babaca. Ai, sem o Brasil a China morre de fome. A China vai morrer de fome sem o Brasil. Porque o Brasil vende o quê? Caroço de algodão, sorgo, soja, milho. E aí, sem comprar essas porcarias, os chineses vão morrer de fome. Vocês estão vendo, né? Tanto os chineses vão morrer de fome. Só de algodão, 17.300.000 toneladas de algodão. 457.000 toneladas de gergelim. 14.000 toneladas de sisal. 3 milhões de toneladas de sorgo. 16.400.000 toneladas de soja, que inclusive é uma planta nativa da China. 29.800.000 toneladas de espinafre. 3.380.000 toneladas de morangos. 7.850.000 toneladas de beterraba açucareira. 107 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. 2.850.000 toneladas de semente de girassol. 47 milhões de toneladas de batata doce. Eu não sei qual que é o original dessa palavra. Tallow tree, não tenho a menor ideia do que é tallow tree. Mas eles produzem 1 milhão de toneladas. Tangerina, clementina e etc. 2 milhões e que? Não. 25 milhões de toneladas de mexerica. 25 milhões de toneladas de mexerica. Taro, que é o que a gente chama aqui de inhame. Né? Quanto? 1.900.000 toneladas. Santo Deus. 13.700.000 toneladas de folha de chá. 67 milhões de toneladas de tomate. 367.000 toneladas de triticale. 72.800 toneladas de cânhamo.
vamos ficar por isso. Tung, que eles usam para fazer uma espécie de verniz chique, laca, 388 mil toneladas. 2 milhões e 128 mil toneladas de tabaco. Nozes com casca, 1 milhão e 100 mil toneladas. 61 milhões de toneladas de melancia. 136 milhões 952 mil toneladas de trigo. Gente, honestamente, de verdade, vamos parar por aqui. Humilhação já chega. Vocês acreditam de verdade, que nós conseguimos competir com os chineses? 2, que os chineses precisam do Brasil para se alimentar? Então, se eles não precisam de nós para nada, acho que eu não sei por bondade. E se nós os ofendemos, não sei se vocês viram o que eles fizeram com o Milley. Milley ofendeu a China, ofendeu a China, ofendeu a China. Depois tentou praticar um blowjob lá no chanceler chinês, no embaixador chinês, mas não adiantou não. A China pegou o financiamento de 6 bilhões e meio de dólares e pum, se vira, Milley. Os latifundiários brasileiros ofendem a China dia sim, dia não. A China é paciente, mas é rancorosa e negativa. Mas é paciente, tá vendo tanto que isso é perigoso? O que é do agronegócio brasileiro, lembra? China comunista, cagou na China tudo, a China precisa do Brasil para se alimentar. O que é do agronegócio brasileiro está guardado. O que é do agronegócio brasileiro está guardado. Espero que todo mundo tenha conseguido compreender isso. E aí, você fica até... Porque eu venho falando nas outras redes sociais há anos, eu coloquei quantos fios, tem quantos vídeos meus, só que finalmente agora eu tenho um mínimo de tecnologia. Muito obrigado, gente, cada um de vocês, por cada pix. Finalmente agora eu tenho tecnologia para mostrar para vocês verem, ó, vocês estão vendo aqui, gente, ó, se vocês quiserem pesquisar vocês mesmos, FAO, ó, www.fao.org, _Falstat, tá em inglês, data, QCL. Mas é só entrar no site da Falstat. Vocês veem todas essas informações de todos os países do mundo. E aí vocês vão ver a tragédia para a qual o Brasil está se encaminhando ao continuar dependendo do agronegócio, achando que a gente é top, que a gente é tecnológico, que a gente é moderno, que a gente é o celeiro do mundo, que a estratégia mais inteligente é derrubar o cerrado, acabar com a Amazônia, que o importante é destruir tudo, que aí a gente vai conseguir competir. Acredita nisso. Vai nessa. Só acredita. Tenha uma boa noite. Obrigado. Desculpa.